Conversando Espiritismo. O livro Mediunidade Social, de Lívia Pereira Santos. O capítulo é Convivência Social, Consciência Espírita, da página 30 a 32, com a nossa companheira Ivonete Silva. Deus te abençoe. Boa noite, querido ouvinte. É sempre emocionante estarmos juntos. Sorria, a alegria comunica a Deus. E quando a querida Sônia relata aí o tema, na página que vamos conversar exatamente é as emoções nas relações sociais. Aqui vai a página 31. E a 32 da sequência, as emoções coletivas. E no decorrer dessa fala, a gente vai observar como estão as nossas emoções. E faz parte exatamente do livro Coleção Saber, Mediunidade Emocional. E como lembra a querida Sônia, temos em nossa biblioteca, ou em nossa livraria, gente. O costume é tanto da gente precisar estudar, que eu só venho falando em biblioteca, mas é livraria. Nossa livraria. É, dá de presente para você e dá de presente para alguém. Então, é esse intercâmbio aí, estudando mediunidade emocional. E Lívia Pereira Santos, nesse livro, ela relata que as emoções afloram, dando um colorido e um sentido de profundidade às comunicações dos espíritos, onde são abordados vários temas. E nesse que vamos conversar sobre as emoções nas relações sociais, ela inicia esse assunto com um comentário da morte de Jesus. E vamos poder observar, nesse momento, não só da leitura, e quando vivemos na época dessa crucificação, as nossas emoções nessa relação, nessa coletividade, e como é que isso resulta até hoje em nossas vidas. Ela diz, ela descreve a passagem de Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 56. 45 e 56, A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Lá pela nona, Jesus deu um grande grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Eu não sei pronunciar, mas quer dizer, isto é, Deus meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que tenham ficado ali, ouvindo, disseram, está chamando Elias. Imediatamente, um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe para beber. Mas os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tomando Adão um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo da terra. Tremeu e as rochas abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram, de fato, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Havia acompanhado Jesus desde a Galileia a servi-lo. Entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Mateus 27, 45, 56. Aí ela continua dizendo, as grandes aflições, Lívia, quando descreve,
ela nos reporta esta época e lembra que grandes aflições sobre Jerusalém, por escolha do seu povo, sacerdotes e juízes. O Calvário seria o caminho de todos que partilharam da crucificação. Jesus pediu às filhas de Jerusalém que não chorasse por ele, mas sim por seus filhos. A aflição de todos por aquelas horas, era significativa por cometer enganos transformados em erro que marcaria a humanidade para sempre, ou seja, causando um impacto, né? E ela nos diz aqui: as ocorrências deste dia marcaram os discípulos e a humanidade por se tratar da crucificação de Jesus. Aí se a gente observar, sim, mas qual a necessidade de uma leitura tão forte em tal época? Mas nossas emoções e sentimentos são os que nos marcam e já trazemos conosco esse resultado, né, no nosso perispírito, que reflete no nosso espírito, despertando a nossa consciência para a responsabilidade daquele momento. Aí diz aqui, ó, como ela lembra aqui, as ocorrências desse dia marcaram os discípulos e a humanidade por se tratar da crucificação de Jesus. A expectativa e o sofrimento pairavam no ar, medos e receios de todos os discípulos, que viviam horas de dor da perda, que parecia que o sofrimento não acabava. Aí está lembrando aqui as emoções coletivas. Choro convulsivo era ouvido por todos que, desanimados, cabisbaixos, andavam sem rumo, buscando respostas para suas dores e queriam entender e compreender tão grande provação. Tão grande provação. O emocional, na questão das emoções coletivas, ela nos lembra aqui, Lívia Pereira Santos, que o emocional conduz as pessoas que se agrupam conforme a energia e nos surpreendemos aos contrastes dos comportamentos tão variados. As emoções coletivas ecoam diferentes das emoções individuais. O somatório dos sentimentos emocionais sobrecarrega o íntimo e o impulso se torna muitas vezes destrutivos. As hordas não pensam, agem e expõem compactas, impulsionando tudo e todos. A humanidade convive num mar de emoções. Quando a coletividade se junta, as emoções explodem com uma dinâmica de ondas avassaladoras, onde não há controle para o grande impulso coletivo. Processo mediúnico do sentir. No fragor das ondas, o calor dos gritos, das expressões, toma conta das ruas e invade tudo. O que fazer para entender tal energia que rompe todos os limites? Essa leitura inicial, ela é de muita importância, porque a gente precisa vir daquela época, né, a época remota da crucificação de Jesus, e na mediunidade emocional, vamos retratar isto em pleno 2018. E para que a gente possa entender isso, eu trouxe aqui algumas colocações. O que é a emoção? Como é desenvolvida essa emoção? Como a gente lida no nosso dia a dia, no cotidiano humano? E qual a ponte, como contextualizar a codificação kardeciana na nossa vida diária, nas nossas vidas de relações? Está contido exatamente o que Lívia Pereira Santos nos traz, a emoção. E dentro desse contexto, né, principal que ela relata é a mediunidade emocional, até porque somos médios 24 horas e quando dormimos, nosso espírito vai para um trabalho, né, no mundo espiritual, e isso é a continuação da nossa mediunidade. Então, para que a gente entenda, vamos conversar o seguinte:
O que é emoção? Você aí que está ouvindo, como está a sua emoção? Como está seu sentimento? Porque nós somos o resultado das nossas emoções e sentimentos. E exatamente a forma de conduzir todos esses acontecimentos e como se processa em nossas vidas vai ter um resultado positivo ou negativo. Então vamos ver, a emoção. A emoção é uma resposta do organismo diante de um estímulo externo. As relações com os demais ou os acontecimentos que nos rodeiam causam um impacto do qual é traduzido em algum tipo de emoção. Sim, tá. E a gente pode ver o seguinte, como é que isso se processa? Aí diz aqui, a emoção que sentimos, por exemplo, a tristeza, após receber uma má notícia, tem consequências fisiológicas, como uma voz trêmula, a palidez no rosto ou a mudança nos gestos. Por outro lado, existem consequências psicológicas, isto é, os sentimentos que permanecem como resultado de uma emoção. E até hoje, quando se trata de causa e efeito, nós ainda trazemos o efeito daquele ato. Diz aqui, emoções e sentimentos estão estreitamente relacionados. Os primeiros são mais intensos e os segundos mais duradouros. Intensos são as emoções, mais duradouros são os sentimentos. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Diante daquele ato da crucificação de Jesus e o trabalho que nós fazemos hoje de mediunidade emocional, trabalhando vários tipos de sentimento, de emoção dentro da psicofonia, psicografia, da vidência, da audiência, tudo isso ela relata neste mediunidade emocional. Então a gente vai ver que além dessa emoção, desse sentimento, existe um impacto. E o impacto nada mais é do que uma colisão ou um choque de um objeto sobre outro. O impacto tem importância em função de suas consequências. O efeito de algumas notícias em nosso estado de espírito pode ser intenso. Esta semelhança que acontece em nosso exterior e interior é conhecida como impacto emocional. O impacto emocional trata-se de uma notícia dolorosa, normalmente repentina e inesperada. Com efeitos, é lógico, teremos uma convulsão. Uma convulsão quer dizer uma reação forte provocada pelo aquele impacto de grande intensidade. Então a gente analisa naquele ato o seguinte, Jesus, na sua crucificação, ele nos ensinou, durante a sua peregrinação na terra, pelo amor, e na sua crucificação ele nos ensinou pela dor. E esse impacto causado nos traz hoje uma necessidade de reparo, porque ao estarmos ali, em meio àquela coletividade, a gritar crucificai-o, adquirimos um débito com Deus. E os benfeitores espirituais nos dizem que só há uma forma, um jeito da gente resgatar esse débito para com Deus. É fazendo exclusivamente o bem. Aí vem o Evangelho que nos reporta fora da caridade não há salvação. Então é fazendo o bem que vamos resgatar esse nosso débito. Sim, Ivonete, e no nosso convívio, como é isso? Aí nos lembra aqui, se Jesus, ele marcou a humanidade para sempre. Marcou porque ele falou de uma fraternidade. A fraternidade universal. Aquele impacto da sua crucificação que causou em nós
uma alteração no nosso interior, não só no exterior, que não foi na coletividade, né? A emoção coletiva, mas um impacto no nosso, para dentro de nós, no nosso interior. Aquele impacto que a gente tem uma necessidade de correção. E como a gente vai conseguir essa correção? Vem a codificação kardeciana e os livros, né? Adentrando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma cartilha, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, as Leis Morais, nos traz essa codificação, toda uma condição, toda uma ferramenta para que a gente trabalhe esse emocional nosso. O emocional nos reportando ao passado, com visão para o futuro, e uma ferramenta de trabalho para que a gente atue no presente com visão para o futuro, ou seja, para que possamos resgatar através de um amor fraterno do que exemplificou Jesus, as nossas mazelas e débitos para conosco mesmo e para com o outro. Aí nos diz aqui, todos estes elementos, ou seja, emoções e sentimentos, ocasionam um impacto emocional. Em certas ocasiões é necessária a ajuda de um especialista para superar tal fato. Aí a gente aqui já vai lembrando das terapias. Mas sabe o que é que nos traz aqui essa escrita das emoções coletivas, das relações sociais? Que um especialista importante é o Evangelho segundo o Espiritismo, que você associa com o Livro dos Espíritos, onde estão principalmente contidas as leis morais. E você vai ao Livro dos Médiuns e vai identificar o tipo de mediunidade que mais aflora em você. E dentro desse contexto, procurar uma educação mediúnica, um estudo e um desenvolvimento no respaldo evangélico de moral cristã, ensinado e exemplificado por Jesus. Com a crucificação que eu lembrei aqui, adquirimos um débito e precisamos corrigir. E somente é possível, como eu falei anteriormente, fazendo bem. É necessário que a gente tenha uma fidelidade ao modelo. Às vezes, nós estamos nas dificuldades das nossas vidas e a gente pergunta: "Oh Jesus, onde estás? Oh Deus, zela por nós." Mas sabe o que é que a gente esquece? Que Jesus é assim, Jesus está ali, é um modelo, é um referencial. Ele está ali, Ele está aqui perto de nós. Nós é que precisamos fazer esta caminhada ao encontro de Jesus, tentando, procurando imitá-lo. Porque a fidelidade deve existir de nós para com o modelo, que o modelo é Jesus, não é o contrário. Não é Jesus que tem que ser fiel. Eu é que preciso ser fiel a este modelo. Aí acrescenta aqui, é necessário, é o que eu acabei de falar, precisamos ter fidelidade ao modelo. E vamos observar nesse contexto Jesus e o sofrimento. Jesus na crucificação, enquanto ele estava no seu instante derradeiro, ele estava ali administrando situações. Era João Evangelista no pé da cruz a cuidar de sua mãe. Era aquele anjo do bem que corre em direção a Jesus e ele passa algo àquele anjo que está dizendo: socorre Judas, ele acabara de suicidar-se. O que eu quero dizer com isso é que quando Jesus estava sofrendo, olha a emoção de Jesus, olha o seu sentimento de amor. Enquanto ele sofria, ele administrava.
A gente não, a gente quando sofre, se tem um dedo da unha machucado, Deus nos ajuda. Observa a diferença. Observe você aí que está escutando, pensando nessas palavras. Oi, Ivonete, a gente vai ter que, né, vamos processar muitas coisas aí, é muita informação. Mas a emoção coletiva que nós vivemos, vamos logo falar a emoção individual. Como está a sua emoção, sua vida emocional, no seu trabalho remunerado, no seu trabalho em casa, no núcleo espírita que você frequenta, no templo, na igreja? Como é que está essa relação sua nessa coletividade? E o que isso reflete em você na emoção individual? Então, a mediunidade emocional, ela precisa ser trabalhada. É um instrumento que precisamos fazer uso para que possamos nos curar. Sabe o que é que nos cura? O que é que nos cura? O amor, a caridade. E para isso, precisamos trabalhar sentimentos e emoções. Relembre aqui que ela nos traz, nesta mesma fala, a necessidade do autoaprimoramento. Ela diz, Lívia Pereira Santos, se tivermos a força condutora do autoaprimoramento, que nos ajuda a vencer os desafios, podemos encontrar a solução para os problemas existenciais e enfrentar a dor e os sofrimentos, tirando proveito das lições. Os acontecimentos serão chamamentos para que possamos atingir a luz que buscamos para a nossa evolução. E que luz é essa? Ela nos relata aqui, nos diz amor, paz, fraternidade e solidariedade. Tudo isso só podemos encontrar com perseverança e tolerância. Assim podemos fazer o melhor para nós e para o outro. Quando o sentimento do emocional domina a razão, o impulso pode arrastar os sentimentos e acelerar as relações. O autoconhecimento é o caminho seguro para compreender e entender o emocional. Me diga aí, você está escutando, prestando atenção na sua internet, né? Está lá na Rádio Fé, está na Casa da Caridade, Irmã Elizabeth, escutando esta fala. O autoaprimoramento é exatamente para que possamos atingir o amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade exemplificada por Jesus. Para isso, eu preciso construir. Isso é um processo de construção. Eu preciso fazer essa escala, essa caminhada, para que assim eu possa atingir o alvo. E o que é o alvo? Jesus. Às vezes você diz assim, mas eu estou sofrendo, estou com uma dificuldade, não estou nem conseguindo, mesmo sem sofrimento, eu não estou conseguindo entender para resolver determinada situação. Quando nos afastamos da caridade, do real amor que exemplificou e viveu o nosso Senhor Jesus Cristo, nós adoecemos. Aí ficamos com o emocional comprometido, porque a vida é feita de sentimentos e emoções, e isso é muito bom. Agora, o que precisamos observar é como isso é vivido. Como eu vivo estes momentos? Como é que eu construo a minha vida nessas relações do cotidiano humano? E qual o meu propósito? Qual a minha proposta? O Espiritismo, a doutrina que educa, que evangeliza, nos orientando para um caminhar que deve ser sempre para frente, para o alto, com Jesus em direção a Deus. Leva a resposta para os nossos questionamentos. E algo interessante aqui, quando a gente fala do coletivo,
e da mediunidade emocional é o que estamos fazendo para construir em nós um cordão de proteção que nos proteja e nos guie para os nossos atos, nas nossas vidas de relações e no dia a dia. E qualquer propósito, eu tenho uma determinada reação e tomo uma determinada atitude com relação àquele fato que acabou de me acontecer. Por exemplo, você está aí escutando a fala. Aí chega alguém do seu convívio que está lhe preocupando, que está tenso. Isso faz você sair do seu controle, reclamar. Aí vem Jesus e nos diz: acalma-te, aquieta a tua alma e acolhe o outro, que precisa apenas do teu abraço, de seu ouvido, não de receitas, né? Como resolver isso, como resolver aquilo, que às vezes nós pensamos e queremos ter soluções para tudo quanto é situação da qual aquela pessoa, aquele ser está vivendo. Mas as nossas emoções, elas são principalmente individuais, que refletem no emocional coletivo. Então, aquele outro que chega, aquele outro que está necessitado de uma palavra, que nem precisa falar, pela própria expressão do seu corpo, da sua fala, da sua voz, você sente a necessidade que o outro tem de acolhimento. E quando você faz isso, você está trabalhando. Quando você acolhe, ou quando é acolhido, ou quando você chega para ser acolhido, você está com a sua mediunidade emocional necessitada de ser trabalhada. Quer seja na sua dor ou no seu amor. Porque quando a gente está no amor, a gente convive compartilhando com o outro, sorrindo, lendo, estudando, formando grupos. Isso é um trabalho de crescimento no amor. Mas quando a gente chora, a gente reclama, a gente sente, a gente sofre, esse é um crescimento que vai ser pela dor. Então a gente sai em busca daquele lugar e daquele outro que nos favorece com esse trabalho de desconstrução. Eu preciso desconstruir aquele negativo em mim e construir uma positividade que faça com que eu caminhe com segurança, compartilhando o que o livro nos diz: o amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade na nossa vida de relação. Sim, essa teoria está muito bonita, mas como eu fazer aqui no meu doce lar, no meu trabalho, todo esse movimento, a palavra é comece. Comece esse movimento de paz, de fraternidade. Sim, mas por falar de paz, eu preciso ter dentro de mim. Mas, gente, todos nós somos de origem divina. E só o bem gera energia de sustentação. Então, se somos de origem divina, encontramos força e condições para o sorriso, para a receptividade, para o companheirismo, para o abraço. Sabe, aquela coisa que quando você chega, você faz parte de um contexto que amplia, estacia e acalma, trazendo leveza neste ambiente, trazendo amorosidade numa ideia de construção
para a eternidade, porque só o amor constrói obras eternas. E você fica a pensar, sim, mas eu estou aqui vivendo um presente. E nas minhas angústias e dores, eu preciso de uma solução para já. Quando é uma solução assim tão urgente e tão rápida, e você já tentou o que você tem, porque a gente só oferece o que tem e só usa as ferramentas que possui. Por isso que ela chama a atenção aqui para o autoaprimoramento, que já nos faz buscar o conhecimento para o autoconhecer. Então, se eu só ofereço o que tenho, só trabalho com a ferramenta, só trabalho com a ferramenta que eu possuo, naquele momento eu vou usar disso. Se aquele outro chega desesperado, é um problema que eu posso fazer um curativo, corrigir, é uma fala que eu posso ouvir, parar aquele momento e ouvir aquela pessoa, resolvi. Mas se for uma coisa que ultrapassa os seus limites, que você não tem condições, silencie e ore. Peça a Jesus, ao seu anjo guardião, e depois que pedir, agradeça. Precisamos internalizar e vivenciar nas nossas vidas o agradecimento. Por isso, por todas as dificuldades, pare um momento aí e diga assim, Deus, hoje eu digo obrigado por exatamente tudo nesse momento. Você busca uma paz, uma emoção que está dentro de você, oriunda da nossa origem divina. E a gente, faz com que essa energia, naquele momento, trabalhe o outro e você. Ou seja, nos trabalhando nesta construção de amor e de paz que já entendemos e possuímos, somos capazes de resolver os problemas que nos aparecem. Porque se nós temos provas e expiações vivenciando naquele contexto familiar, trabalho, comunidade, na nossa vida de relação, nós também temos nas provas de passar no teste e nas expiações de vencê-las com dignidade para conosco mesmo, com dignidade para com o outro, com respeito e com amorosidade. Porque temos um referencial e nosso referencial é Jesus. Então, a partir de hoje, qual a sua visão sobre a emoção? A emoção individual e a emoção coletiva entende que a minha emoção, oriunda dos meus sentimentos, vão refletir no ambiente que eu estou vivendo e aquele ambiente vai refletir na minha comunidade, na sociedade, no mundo. Nós somos sentimentos e emoções. Precisamos desta forma e em busca do melhor que há em nós. Mas o que é o melhor que há em nós? O divino, o amor, a paz, a fraternidade. Essa que nasce, que eu construo em mim, para que eu possa oferecer ao outro. Às vezes, nós costumamos ou reclamar, ou falar, ou dizer que não somos abraçados, não somos entendidos, não somos compreendidos. Sabe, querido irmão, o que a gente precisa, companheiros de jornada, é primeiro compreender, abraçar, oferecer amor, oferecer entendimento de questões que o outro não sabe como resolver. E como é isso? Oferecer esse entendimento é escutando, é ficando em silêncio e só perto do outro, vivendo aquela sua emoção e dizendo: acredita,
Jesus é o referencial. O futuro é melhor que qualquer passado. E o melhor sempre acaba acontecendo. Busca nas tuas ações do cotidiano imitar Jesus, que nos trouxe o exemplo do verdadeiro amor, da verdadeira paz. E só fazendo a caridade essa construção é possível. Caridade para conosco, amorosidade para conosco, para que assim possamos oferecer ao outro, fazendo a caridade e o acolhendo com amorosidade dentro das leis divinas, da lei divina, das leis divinas do amor, da lei cristã. É o cristianismo redivivo em nós, todas essas ações. Precisamos contextualizar as nossas orientações evangélicas cristãs com a nossa vida do dia a dia. No nosso decorrer das nossas relações no cotidiano humano, é preciso estar presente este amor. O amor que nasce do entendimento do divino, da religiosidade construída em nossos corações. E assim podemos observar que é possível acolher o outro e levar um sorriso. Sorria, a alegria comunica a Deus. E nessa questão do tempo, vamos observar o seguinte, que maravilha. O que resulta das emoções coletivas é porque na mediunidade emocional fala muito das emoções coletivas. Porque quando você está numa reunião mediúnica, lembra aí, vai fazer parte o doutrinador, o médium de psicofonia, o dirigente, ou seja, aquele ambiente constituído por um grupo para um determinado fim, vão viver emoções nessa relação terra e erraticidade. Então é preciso estar atento para o momento oportuno da gente edificar, educando com a evangelização. Porque a evangelização cristã é um processo doutrinário que enleva e eleva a nossa alma para a compreensão e o entendimento das nossas vivências. E o emocional está nesta vida de relação tão forte como as nossas ideias, como as nossas construções, como as nossas crenças. Então, conhecer para transformar é uma necessidade da alma, que é o espírito enquanto encarnado, e do espírito que está na erraticidade. E nesse processo contínuo de relação, as emoções são individuais e coletivas. Sendo assim, vamos neste momento trabalhar o nosso emocional, ouvindo a música num tom mais sobressaído. Vamos escutar a música e vamos dizer assim: Pai amado, que és todo poder e bondade, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem o amor e a caridade. Falai, Senhor Jesus, através das nossas mãos, sorri através dos nossos olhos
expressando o divino que há em nós. E mais uma vez dizemos, obrigada a Deus por exatamente tudo. Muita paz, boa noite, queridos ouvintes, um fraterno abraço, que continuemos com uma ótima semana, muita luz em nossos corações, lembrando que sorria, a alegria comunica a Deus.